Olá pessoal, beleza? Nesse carnaval vamos entrar na folia com o bloco dos concurseiros, né? Vou resolver com vocês mais uma prova de um concurso, nesse caso atendendo às solicitações. Resolver a prova de matemática do CFO, do Bombeiro Militar de Minas Gerais de 2013, a prova de 2013 que foi organizada pela FUMARC, beleza? Para quem está chegando no canal agora, seja bem-vindo. Se tiver dúvidas em qualquer uma das questões que eu vou apresentar no vídeo, só deixar a sua dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo, que sempre que eu tenho tempo eu respondo, ok? Aqui em cima você vai ter um link para se inscrever no canal, caso goste das explicações, e se você curtir, deixe o joinha e compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer, beleza? Vamos lá então, vamos dar início? Bom, então começando essa prova do CFO da FUMARC, a primeira questão dizia: há 19 anos, Patrícia tinha um quarto da idade que terá daqui a 14 anos. A idade de Patrícia daqui a 25 anos será de quanto? Bom, bem tranquila essa questão, né? Como é que a gente resolve? A gente tem que considerar que hoje a Patrícia tem uma idade qualquer, que a gente ainda não sabe. Então, a idade da Patrícia hoje a gente vai chamar de X, beleza? Por quê? A gente ainda não sabe qual que é a idade dela hoje. Aí o problema diz que há 19 anos. O que ele quer dizer há 19 anos? Ou seja, 19 anos atrás. Há 19 anos atrás. Se hoje ela tem X de idade, né? Ela tem X anos, há 19 anos ela tinha quantos anos? Ela tinha o que ela tem hoje menos 19, concorda? Beleza? Há 19 anos atrás, ela tinha a idade que ela tem hoje menos os 19 anos que se passaram, ok? O outro ponto que o problema fala é daqui a 14 anos. Daqui a 14 anos significa o quê? Significa 14 anos para frente. Então, daqui a 14 anos, ela vai ter a idade que ela tem hoje mais 14, beleza? Sabendo, então, a idade que ela tinha 19 anos atrás, a idade que ela terá daqui a 14 anos e a idade que ela tem hoje, a gente consegue formular uma equação a partir dos dados que o problema, nos deu, né? Então, ele fala, há 19 anos, ou seja, x menos 19, Patrícia tinha um quarto da idade que ela terá daqui a 14 anos. Ou seja, há 19 anos, x menos 14, vai ser igual a um quarto da idade que ela vai ter daqui a 14 anos. Um quarto de x mais 14, entendeu? Então, há 19 anos, quanto que ela tinha a 19? X menos 19, ela tinha, ou seja, é igual a um quarto da idade que ela terá daqui a 14 anos, ou seja, um quarto disso aqui, beleza? Simples assim. Então, há 19 anos, x menos 19 é igual a um quarto da idade daqui a 14 anos, um quarto de x mais 14. O 4, um quarto está multiplicando aqui o x mais 14, não está? Então, eu posso pegar esse denominador 4 e passar para o lado de cá multiplicando. Se ele passa para o lado de cá multiplicando, ele vai multiplicar tanto o x quanto o menos 19. Então, eu vou ter 4 vezes x menos 4 vezes 19. Isso vai ser igual a 1 vezes x mais 14. 1 vezes x mais 14 dá quanto? Dá x mais 14, beleza? Tudo que tiver x, passo para o lado de cá. Tudo que não tiver x, passo para o lado de cá. Então, vou ter 4x. Esse x que está positivo passa para o lado de cá, negativo. 4x menos x. 4x menos x vai ser igual a 14 menos 4 vezes 19 dá menos 76. Menos 76, passa para o lado de cá, vai virar mais 76. 4x menos x, 3x é igual a 14 mais 76, 90. X vai ser quanto? 90 dividido por 3. O 3 que está multiplicando passa para o lado de cá, dividir. Então, x igual a 90 dividido por 3, x igual a 30. Então, hoje, a Patrícia tem 30 anos de idade. Mas ele quer saber isso? 30 anos? Você ia lá, feliz, achava 30 anos, ia, marcava a letra A. Ele quer saber a idade dela hoje? Não. Ele quer saber a idade da Patrícia daqui a
25 anos, beleza? Então você tem que calcular a idade dela daqui a 25 anos. Se hoje ela tem 30, daqui a 25 anos ela vai ter quanto? Vai ter 30 mais 25, certo? Então a idade daqui a 25 anos é igual à idade dela hoje, x mais 25. O x a gente descobriu que vale 30, então vai ser 30 mais 25, 30 mais 25 dá 55 anos de idade. Então daqui a 25 anos a idade da Patrícia vai ser 55 anos, resposta da letra B. Beleza? Entendeu? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Vamos agora passar para a segunda questão. Vamos lá. Segunda questão. Certo incêndio provocado por um balão em mata seca queimou 2,8 hectares. Sabe-se que no local do incêndio havia, em média, uma árvore a cada 5 metros quadrados. Sendo assim, quantas árvores foram queimadas? Bem tranquilo esse problema, né? Só exigia que você soubesse quanto vale um hectare, né? Se soubesse quanto vale um hectare, você resolvia o problema. Então, você tinha que saber, para resolver essa questão, que um hectare, um hectare, equivale a 10.000 metros quadrados. Por que você tinha que saber isso? Porque ele fala que tinha uma árvore a cada 5 metros quadrados, né? Então você tem que converter esses hectares em metros quadrados. É só fazer uma regra de 3. Se um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, 2,8 hectares equivalem a x, né? Então, x vezes 1 é igual a 2,8 vezes 10.000. X vai ser 2,8 vezes 10.000, 28.000. Concorda? Então, 2,8 hectares equivalem a 28.000 metros quadrados. Aí o problema diz que tinha uma árvore a cada 5 metros quadrados. Logo, em 28.000 metros quadrados, vão ter quantas árvores? Bastava você dividir 28.000 por 5, ou então fazer uma regra de 3. Uma árvore a cada 5 metros quadrados, y árvores em 28.000 metros quadrados. Então, vou ter 5 vezes y igual a 28.000 vezes 1, que dá 28.000. Y vai ser 28.000 dividido por 5, isso dá 5.600. Então, foram queimadas 5.600 árvores, resposta da letra A. Beleza? Bem tranquila essa questão, né, gente? A primeira e a segunda questão foram bem tranquilas dessa prova. Só tinha que decorar que um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Ok? Dúvidas? Deixa nos comentários. Vamos para a terceira questão. Essa questão essa é um pouquinho mais elaborada. Um prato foi lançado de um ponto P e cairá em algum lugar caso não seja interceptado por um atirador de exibição. Sabendo-se que a trajetória plana desse prato segue o gráfico da equação y igual a menos x ao quadrado mais 2x, dada a altura y em decâmetros, e que o atirador encontra-se no mesmo ponto de lançamento do prato, para que este último intercepte o prato, e destrua, para que o atirador intercepte e destrua o prato no ponto mais distante do chão, o ângulo de inclinação da trajetória retilínea do tiro será de quantos graus? Bom, então você tem aqui uma equação do segundo grau incompleta. Y igual a menos x ao quadrado mais 2x. Está faltando aqui o elemento c, né? Se está faltando, é porque o elemento c, a equação não é ax2, a vezes x ao quadrado, mais bx mais c. Aqui a gente tem o x ao quadrado, tem o x, mas não tem o elemento sem o x. Ou seja, não tem o elemento c. Isso indica que o c vale 0. A partir dessa equação, a gente consegue determinar algumas características da curva, né? Se é uma equação do segundo grau, a curva vai ser o quê? Vai ser uma parábola, né? Então, colocando aqui o y versus x, a gente vai ter uma curva
assim, uma parábola. Essa parábola, a concavidade dela está voltada para baixo. Por que a concavidade está voltada para baixo? Porque o valor de A é negativo, o A é menos 1. Se o A é negativo, a concavidade está voltada para baixo. O C vale 0. O C é o ponto em que a parábola passa pelo eixo Y, né? Então, se o C vale 0, a parábola vai passar pelo eixo Y. Beleza? A gente sabe, o problema quer saber, o ponto mais distante do chão. Considerando que o chão é aqui o eixo X, o ponto mais distante vai ser o vértice dessa parábola. Concorda? Né? Então, o ponto mais distante do chão é o vértice da parábola. O vértice da parábola, a gente tem como calcular qual é esse ponto, não é? A gente vai precisar saber qual é o y do vértice, né? Esse ponto aqui, e qual é o x do vértice. Você teria que saber quais são as fórmulas que você usa para calcular o y do vértice e o x do vértice. Vamos lá. Para calcular, aí ele quer saber, né? O problema quer saber o ângulo de inclinação da trajetória retilínea do tiro para chegar nesse ponto aqui mais alto. Então, se a gente traçasse uma reta de onde o prato foi lançado até o ponto mais alto, a gente teria uma reta. Ele quer saber o valor desse ângulo A aqui. Beleza? Então, o primeiro passo, vamos calcular o y do vértice e o x do vértice. O x do vértice é calculado por menos b dividido por 2a. Né? Então, x do vértice menos b sobre 2a. O b vale mais 2. Então, eu vou ter menos b menos mais 2 dá menos 2, dividido por 2a, 2 vezes a. O a vale menos 1, então vai ser 2 vezes menos 1. Então, x do vértice menos b menos 2 sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 1. Então, aqui vai dar 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, menos dividido por menos dá mais. Então, 2 dividido por 2 dá 1. O x do vértice vale 1. E o y do vértice? O y do vértice é menos delta dividido por 4a, lembra disso? Então, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice é igual a menos delta. Quanto que é o delta? B ao quadrado, o b não é 2? B, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a não é menos 1, vezes menos 1, vezes o c. O c vale 0, beleza? Então, aqui a gente tem o delta, menos o delta, menos b ao quadrado, b2, menos 4 vezes a, vezes c. Isso é o delta, certo? Então, menos delta sobre 4 vezes a. O a vale menos 1, né? Então, 4 vezes menos 1. Resolvendo aqui dentro do parênteses, 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 4 vezes 0 dá 0. Então, aqui de dentro do parênteses vai sobrar só o 4. Então, vou ter menos 4 dividido por 4 vezes menos 1, menos 4. Então, eu tenho menos 4 dividido por menos 4, dá quanto? Dá mais 1 também. Certo? Dúvidas? Tinha que saber o x do vértice e o y do vértice. Então, a gente tem aqui que essa medida do y do vértice é 1. Então, o prato vai ter que estar à distância de 1 decâmetro do solo. E a do x do vértice também é 1. Ele vai ter andado, né, horizontalmente 1 metro. E por que é importante saber isso? Porque para a gente determinar qual esse ângulo, bastava você observar que aqui a gente tem um triângulo retângulo, um triângulo assim, sendo que a gente tem o valor desse, se o ângulo reto está aqui, né? Essa é a hipotenusa, a gente tem o valor desse cateto, que é 1, e a gente tem o valor desse cateto, que também é 1, que é o que a gente calculou, o x do vértice e o y do vértice, entendeu? Então, ele quer saber o valor desse ângulo, e você tem como informações o valor desse lado e o valor desse lado.
Aí você poderia trabalhar com os conceitos de seno, cosseno e tangente. Se você tem o cateto oposto ao ângulo A e o cateto adjacente ao ângulo A, você pode trabalhar com a tangente. Se você não quisesse trabalhar com tangente, você poderia calcular o valor da hipotenusa, né, pelo teorema de Pitágoras, e usar o seno e cosseno, tanto faz, né? Como a gente já tem aqui o valor do cateto oposto ao ângulo A e do cateto adjacente, a gente pode trabalhar com a tangente. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de qual ângulo? A tangente do ângulo A é igual ao cateto oposto ao ângulo A. Se aqui eu tenho o ângulo reto, essa é a hipotenusa, esse é o cateto, esse é o cateto. Em relação ao ângulo A, esse lado aqui é o cateto oposto ao ângulo A, beleza? Então, ele vale quanto? Vale 1. Então, tangente do ângulo A é o cateto oposto, 1, dividido pelo cateto adjacente. O cateto que está adjacente ao ângulo A é esse aqui, ele também vale 1, beleza? Então, a tangente do ângulo A é igual a 1. Aí você tinha que saber qual o ângulo cuja tangente é 1. Aí você tem que saber essa tabelinha aqui, né, de seno, cosseno, tangente dos principais ângulos, 30, 45 e 60 graus. E perceber que quando o valor da tangente é 1, o ângulo é quanto? O ângulo é 45. A tangente de 45 é igual a 1. Logo, o ângulo A tem que valer 45 graus. Né? Outro dia me perguntaram, professor, existe algum macete para decorar o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos, 30, 45 e 60? Aí eu joguei no Google, eu não sou muito bom nesses macetes, mas joguei no Google e achei uma forma interessante para vocês decorarem. Você pode então fazer uma tabelinha de seno, cosseno, 30, 45 e 60, e aí você vai colocar no numerador 1, 2, 3 e depois 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. No numerador tudo vai ter raiz quadrada, então raiz de 1 é quanto? É 1, né? Então por isso aqui não tem a raiz, mas você pode colocar a raiz aqui, raiz de 1 é 1, né? Então no numerador 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo com raiz quadrada. Então raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 e tudo dividido por 2. Então no denominador você vai ter sempre 2, tá vendo? Sabendo isso, você tem o seno e o cosseno de 30, 45 e 60, entendeu? É só colocar no numerador 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo com raiz quadrada e tudo dividido por 2, beleza? Sabendo o seno e o cosseno de 30, 45 e 60, basta você dividir o seno pelo cosseno que você vai obter a tangente. A tangente é seno dividido por cosseno, beleza? Então a resposta dessa questão era a letra C, que falava que esse ângulo A tem que valer 45 graus. Ele vale 45 graus por quê? Porque a tangente dele tem que ser igual a 1. Certinho? Dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu acho que tem outras questões do CFO de outros concursos envolvendo esses conceitos de seno e cosseno. Eu vou dar uma procurada, se eu achar eu coloco o link aqui para vocês dessas questões, para vocês treinarem o raciocínio, beleza? Vamos passar para mais uma questão. Vamos lá. Essa questão dizia: considere um troféu maciço totalmente de ouro, composto de duas esferas idênticas acopladas a um bastão cilíndrico. Mais ou menos um troféu assim, né? Duas esferas acopladas a um cilindro. Poderia não ser assim, mas eu entendi que ele era um haltere, né? Suponha que cada esfera tenha 6 centímetros de diâmetro e que o bastão tenha 0,12 metros de comprimento e diâmetro da base medindo 4 centímetros. Considerando a densidade do ouro igual a 19,3 gramas por centímetro cúbico, a massa do troféu é de aproximadamente quanto? Considere π igual a 3. Bom, então você tem esse troféu com duas esferas e um cilindro, não é?
O problema diz que o diâmetro de cada uma dessas esferas é de 6 centímetros. Se o diâmetro é 6 centímetros, quanto vale o raio dessa esfera? O raio é o diâmetro dividido por 2. O raio é sempre a metade do diâmetro, tá? Então, para calcular o raio, bastava dividir o diâmetro por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Por que eu preciso calcular o raio? Porque para calcular o volume da esfera, o volume de cada uma das esferas é dado por 4 vezes π vezes o raio elevado ao cubo, tudo dividido por 3. Então, o volume da esfera é 4πr3 sobre 3. Volume da esfera, 4πr3 sobre 3. Beleza? Então, o volume da esfera é 4 vezes o π, que é 3, mandou considerar 3, vezes o raio ao cubo, o raio não é 3, raio metade do diâmetro, 6 dividido por 2, 3. Então, 3 elevado ao cubo, tudo dividido por 3. Corta esse 3 com esse 3, vai sobrar 4 vezes 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 4 vezes 27 é igual a 108 centímetros cúbicos, beleza? Então, o volume de uma esfera é de 108 centímetros cúbicos. Só que o troféu não tem só uma esfera, tem duas esferas. Logo, o volume das duas esferas é 2 vezes 108, né? 2 vezes 108 dá 216 centímetros cúbicos. Então, a gente tem aqui o volume das duas esferas. Mas o troféu, além das esferas, tem esse cilindro aqui, não é? Ele disse que o diâmetro da base do cilindro é de 4 centímetros. Ele falou aqui, ó, diâmetro da base medindo 4 centímetros. O diâmetro da base do cilindro corresponde ao diâmetro da circunferência, né? Então, lembra do cilindro? O cilindro é como se fosse um tubo, né, de uma caneta, né, que a base é uma circunferência. Então, se o diâmetro da base é de 4 centímetros, o raio é de quanto? O raio é sempre a metade do diâmetro. A metade de 4 é 2. Então, o raio da base do cilindro é 4 dividido por 2 dá 2. E o comprimento do cilindro, que a gente vai chamar de H, de altura, né? Esse comprimento aqui, ele falou que era de 0,12 metros. Atenção para a unidade de medida, ele deu o comprimento em metros, sendo que todas as outras unidades foram dadas em centímetros. Então, a gente tinha que converter esses 0,12 metros em centímetros. 0,12 metros é igual a 12 centímetros. Por quê? Como é que eu sei? Pela escala, né? Metro, decímetro, centímetro. Para eu transformar metro em centímetro, eu tenho que andar com a vírgula duas casas para a direita. Então, se eu tenho 0,12 metros, eu vou ter que andar com a vírgula duas casas para a direita. Então, vai ficar 12 centímetros. Beleza? Agora que está tudo na mesma unidade, o raio 2 centímetros e o comprimento, ou a altura desse cilindro 12 centímetros, dá para a gente calcular o volume desse cilindro, não é? Qual que é o volume? A área da base vezes a altura. A base é uma circunferência, logo a área da base, qual que é a área da circunferência, gente? A área da circunferência πr2, né? Π vezes r ao quadrado. Então, o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. O volume é igual à área da base, πr2, vezes a altura ou o comprimento do cilindro. Beleza? A gente sabe que o raio vale 2 e que o comprimento h vale 12 centímetros. Então, o volume do cilindro vai ser o π, que ele mandou considerar 3, vezes o raio 2 ao quadrado, vezes a altura h, 12. 2 ao quadrado dá 4, então vou ter 3 vezes 4 vezes 12, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 12, 144. Beleza? Então, a gente tem o volume das duas esferas, que é 216, e o volume do cilindro, que é 144. Então, o volume total desse troféu é de 216 mais 144, o que dá 360, o quê? 360 centímetros cúbicos, certo? Se a gente tem
o volume do troféu, 360 centímetros cúbicos, e tem também a densidade do troféu, 19,3 gramas por centímetros cúbicos, a gente consegue calcular a massa, que é o que o problema pede. Concorda? Então, a gente sabe que a densidade é igual à massa dividido pelo volume. A massa está dada em gramas e o volume em centímetros cúbicos, né? Então, densidade é igual a massa sobre volume. Se você não lembrasse dessa fórmula, o que pode acontecer, dá um branco na prova, você olha as unidades de medida aqui, ó. Ele falou a densidade é igual a 19,3 gramas por centímetro cúbico. Você tem uma unidade de massa, gramas, e tem uma unidade de volume, centímetros cúbicos. Logo, densidade é massa sobre volume. Beleza? Ele falou que a densidade é 19,3. Ela vai ser igual à massa, que é o que a gente quer saber, dividido pelo volume do troféu todo, dividido por 360 centímetros cúbicos. Sempre que você estiver fazendo a prova, fique atento às unidades de medida, tá? Então, aqui ele deu tudo em centímetros cúbicos, né? E a densidade também estava dada em centímetros, por isso, centímetro cúbico, por isso a gente pode calcular direto. Mas se tivesse unidade diferente, você tinha que converter para a mesma unidade, beleza? Então, vou ter 19,3 igual a massa dividido por 360. Esse 360 está no denominador, né? M dividido por 360. E estaria aqui, ó, dividido por 360. Logo, se ele está dividindo, eu posso passar para o lado de cá, multiplicando. Então, a massa vai ser 19,3 vezes 360. Ele está no denominador, passo para o lado de cá, multiplicando. Então, vou ter massa igual a 19,3 vezes 360. Isso vai dar 6.948 gramas. 6.948 gramas. Só que aí você vai lá nas respostas, as respostas não estão em gramas, as respostas estão em quilogramas. Então, você tinha que converter esses 6.948 gramas em quilogramas, que vai dar 6,95. Como é que eu sei? Pela escala, né? Você tem quilograma, hectograma, decagrama e grama. Para passar de grama para quilograma, você tem que andar com a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3. Então, se a vírgula está aqui, né? Vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas. Então, 6.948 gramas é igual a 6,948 quilogramas. Ele arredondou para 6,95, que seria a resposta da letra C. Certinho? Entenderam? Então, esse problema envolvia unidades de medidas, né? Conversão de unidades de medidas e volumes de sólidos geométricos, volume da esfera, volume do cilindro, beleza? Mas era até tranquilo também. Não tinha que decorar muita coisa, tinha que decorar só essa fórmula aqui do volume da esfera, que é a menos comumente usada. O volume do cilindro é tranquilo de calcular, beleza? Vamos para a última questão agora. Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Vamos passar para a última questão desse concurso do CFO do Bombeiros de Minas Gerais. Vamos lá. Se uma caixa cúbica possui volume de 648 mil litros, a medida da diagonal dessa caixa deverá ser igual a quanto? Bom, então você tem o volume de um cubo da caixa cúbica e ele quer saber a medida da diagonal dessa caixa. Aí você dá uma olhada nas respostas, todas as respostas estão em metros. Então, primeira coisa que você tinha que fazer, se o volume está em litros e as respostas estão em metros, é interessante se você converter esse volume aqui de litros para uma unidade correspondente a metros, né? Então, poderia ser metros cúbicos, certo? Como que você converte litros para metros cúbicos? Você tem que saber que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ou 1 litro equivale a 0,001 metro cúbico. É a mesma coisa, né? Então, decora um dos dois. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Logo, 648 mil litros equivalem a x metros cúbicos. X vai ser 648 mil dividido por 1000. X vai dar
648 metros cúbicos. Então, o volume desse cubo, né, dessa caixa cúbica, é de 648 metros cúbicos. Se é um cubo, é uma caixa cúbica, qual que é a característica dessa caixa? É uma característica interessante. Todas as arestas dessa caixa têm o mesmo valor, né? Que eu vou chamar aqui de A. Então, esse lado vale A, esse lado vale A, esse lado vale A, esse lado vale A. Todas as arestas do cubo vão valer A. Beleza? E qual que vai ser o volume desse cubo? Ele falou que é 648, mas como que a gente calcula o volume aqui? Basta multiplicar a área da base, a base é um quadrado, então a área da base é A vezes A, pela altura, que também é A. Então, o volume desse cubo vai ser A vezes A vezes A. Então, o volume do cubo, a área da base vezes a altura, a área da base é A vezes A altura também é A vezes A vezes A. Tudo isso vai ser igual a 648 metros cúbicos. Foi a única informação que o problema nos deu. O volume do cubo, 648 metros cúbicos. Então, A vezes A vezes A é igual a 648 metros cúbicos. A vezes A dá A ao quadrado vezes A ao cubo. A ao cubo é igual a 648. Passo esse A ao cubo, esse cubo para o lado de cá, ele vai passar como raiz cúbica, né? Então, A vai ser igual a raiz cúbica de 648. Aí você chega aqui e como é que você resolve essa raiz cúbica? O que a gente tem que fazer agora? Dica, a gente tem que fatorar o 648 para ver se a gente consegue eliminar alguma coisa aqui, tirar dessa raiz. Vamos fatorar então. Então, a gente tem 648, é um número par, logo ele é divisível por 2, certo? 648 dividido por 2 dá 324. 324 também é par, então também é divisível por 2. Isso vai dar 324 dividido por 2, 162. Também é par, também é divisível por 2. Isso vai dar 162 por 2, 81. 81 não é par, mas a soma de 8 mais 1 é 9, é um número divisível por 3. Então, 81 é divisível por 3, entendeu? Números divisíveis por 3. A soma dos algarismos é um número divisível por 3. 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3, então 81 é divisível por 3. Beleza? 81 dividido por 3 dá 27. 27 dá 2 mais 7, 9. 9 é divisível por 3, então 27 é divisível por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Beleza? Então, aqui a gente tem 2, 1, 2, 3, 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1, 2, 3, 4. Eu vou preferir expressar com as potências de 3 aqui, né, elevado tudo ao cubo, para facilitar na hora de cortar. Então, vai ficar 2 elevado a 3, vezes 3 elevado, ao invés de ser 3 elevado a 4, eu vou colocar 3 elevado a 1, 2, 3 elevado a 3, vezes 3. Assim, ó, 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, vezes 3, né? Porque aqui é 3 elevado a 4, né? Mas se eu colocar 3 elevado a 3 vezes 3, é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Por quê? Multiplicação de potências da mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. Beleza? Eu coloquei tudo aqui com a potência, com o expoente 3, só para eu poder cortar aqui, né? Então, 648 é igual a 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, vezes 3. Então, o nosso A vai ser raiz cúbica de 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, vezes 3. Aí, se eu tenho esse 3 e esse 3 aqui, o que eu posso fazer para tirar da raiz? Só cortar esses expoentes com esse 3 aqui do índice da raiz, né? Então, cortando, esses números vão sair da raiz. O que vai sair da raiz? O 2 e o 3, né? Porque eu vou cortar esses expoentes com esse expoente aqui. Então, o nosso A vai ser igual a 2 vezes 3, que saiu, vezes a raiz cúbica do número que ficou lá dentro, que é o 3. Então, 2 vezes 3, vezes raiz cúbica de 3. Beleza? 2 vezes 3 dá 6, então o A vai ser 6 vezes raiz cúbica de 3. Para a gente tirar essa raiz cúbica daqui, o que a gente pode fazer?
é só pegar o índice da raiz, colocar no denominador do expoente, aqui do 3, enquanto que o numerador vai ser o expoente do próprio 3, que nesse caso é quanto? É 1. 3 elevado a 1 é 3, entendeu? Então vai ser 6 vezes 3 elevado a 1/3. Raiz cúbica de 3 é igual a 3 elevado a 1/3. Esse 3 aqui é de onde? É esse 3 aqui do índice da raiz, beleza? Esse 1 aqui é de onde? É o expoente do 3. Então, o numerador da fração vai ser o expoente do número e o denominador da fração vai ser o índice da raiz, beleza? Então, o valor do lado, né, da aresta desse cubo é 6 vezes 3 elevado a 1/3. Mas é isso que o problema pede? Não. O problema quer saber qual é a medida da diagonal do cubo. Então, você teria que lembrar da fórmula que fala sobre a medida da diagonal de um cubo. A diagonal de um cubo, diagonal do cubo, é igual a aresta do cubo A vezes raiz de 3. Então, diagonal do cubo é A raiz de 3. É a aresta do cubo vezes raiz de 3. Se a gente converter isso aqui numa potência, raiz de 3. Raiz o quê? Raiz quadrada de 3. Se é quadrada, o índice dessa raiz é 2, né? E o expoente aqui é 1. Então, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 3 elevado a 1 sobre 2. Então, a diagonal do cubo é igual a A vezes 3 elevado a meio. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Só coloquei em forma de potência para facilitar as continhas depois, ok? Se você não lembrasse dessa fórmula, tinha como deduzir na hora da prova? Sim, tinha como deduzir de forma tranquila. Para deduzir a diagonal do cubo, bastava você trabalhar com o teorema de Pitágoras. Então, se tem um cubo aqui, se pegar a diagonal da base do cubo, essa diagonal aqui, ó, tá? E chamar esse valor de x dessa diagonal, você tinha que notar que isso aqui é um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, ó, tá? Isso é um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui, então o x vai ser hipotenusa, o cateto vai ser A e o outro cateto vai ser A. Então, você pode aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado. A ao quadrado mais a ao quadrado é 2a ao quadrado. O x vai ser, se ele está x ao quadrado, passo esse quadrado para o lado de cá, ele vai passar como raiz quadrada. Então, x vai ser raiz quadrada de 2 vezes a ao quadrado. Tem como eu cortar esse expoente 2 com esse índice da raiz 2? Se é raiz quadrada, aqui tem um 2? Tem. Então, vou cortar, vai sair o a para cá. O a vai sair da raiz. Então, x vai ser a vezes raiz de 2. Mas não é essa diagonal que eu quero. Essa aqui é a diagonal da base do cubo. Na verdade, a gente quer essa diagonal aqui, ó, a diagonal do cubo em si. É isso que o problema quer, a medida da diagonal da caixa. Essa diagonal aqui, ó, que eu chamei de DC, diagonal do cubo. Essa diagonal. Dá para a gente calcular essa diagonal? Dá, porque aqui a gente tem outro triângulo retângulo, né? O ângulo reto está aqui, a diagonal do cubo vai ser hipotenusa. Esse cateto vai valer x, que a gente calculou, a raiz de 2, e esse outro cateto vai valer a. Aplica o teorema de Pitágoras. A diagonal do cubo ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Então, diagonal do cubo ao quadrado é igual a x ao quadrado mais a ao quadrado. Entendeu? Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. O x vale a raiz de 2. Então, diagonal ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais a ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado, vou ter a ao quadrado é a ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2, né? Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, a diagonal do cubo ao quadrado é igual a ao quadrado vezes 2 mais a2. 2a2 mais a2, ou 2 vezes a ao quadrado mais a ao quadrado, é igual a 3 vezes a ao quadrado, certo? Passo esse quadrado da diagonal do cubo para o lado de cá, ele vai passar como
raiz quadrada. Então, a diagonal do cubo é raiz quadrada de 3 vezes a ao quadrado. Elimino esse expoente 2 com o índice da raiz quadrada, o a vai sair. Então, a diagonal do cubo é igual a vezes raiz de 3, aquela fórmula que eu falei antes de começar essa conta toda, tá? Então, isso aqui eu estou só mostrando, se você não lembrasse, demonstrando para você, se você não lembrasse como calcula, não lembrasse de cor como calcula a diagonal do cubo, dava para você deduzir a fórmula fazendo essas continhas, não dava tanto trabalho assim para deduzir, né? Então, diagonal do cubo é a vezes raiz de 3, que é a mesma coisa que a vezes 3 elevado a meio. Para eu saber a diagonal do cubo, o que eu preciso então? Preciso saber o valor da aresta. O valor da aresta a gente calculou, é 6 vezes 3 elevado a 1/3. Então, a diagonal do cubo vai ser o valor da aresta, 6 vezes 3 elevado a 1/3, 6 vezes 3 elevado a 1/3, tudo isso vezes 3 elevado a 1/2, beleza? 6 vezes 3 elevado a 1/3 vezes 3 elevado a meio. Aqui eu tenho, então, 6 vezes multiplicação de potências com a mesma base, que é 3. O que eu faço? Conservo a base, 3, e somo os expoentes, 1/3 mais 1/2. Para eu somar 1/3 mais 1/2, tiro o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é quanto? É 6. Então, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2, mais 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. Tudo dividido por 6, que foi o mínimo múltiplo comum. Então, a diagonal do cubo vai ser 6 vezes 3 elevado a 2 mais 3, 5, tudo dividido por 6. Então, 6 vezes 3 elevado a 5 sextos. Aí, o que você pode fazer agora para chegar em uma das respostas é transformar esse expoente aqui em raiz, né? Como que transforma? O denominador da fração vai ser o índice da raiz e o numerador da fração vai ser o expoente desse número aqui, do 3, ok? Então, a diagonal do cubo vai ser o 6 vezes a raiz com índice 6 de 3 elevado a 5, beleza? 6 vezes raiz com índice 6 de 3 elevado a 5. 3 elevado a 5, 3 elevado a quinta potência é 243. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 81 dá 3, 3 vezes 8, 24, 243, que está aqui, beleza? Então, a diagonal do cubo é igual a 6 vezes raiz com índice 6 de 243, que seria a resposta da questão, a letra D. Beleza, pessoal? Então, essa questão envolveu um sólido geométrico, como calcular a diagonal, conversão de unidade de medida e radiciação, né? Então, envolveu bastante coisa. Essa questão era talvez uma das mais difíceis dessa prova. Beleza? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. No mais, era isso, não é? Então, está finalizada a prova do CFO. Se tiver curtido o vídeo, deixa o joinha, compartilha o vídeo. Gostou do canal? Tem outros vídeos de outras provas. Vou colocar o link para outras provas aqui. Se tiver curtido, se inscreve no canal para ajudar, beleza? Acho que é isso. Bom carnaval. Até a próxima. Falou!